Meus irmãos, graça e paz a todos. Uma satisfação estar com vocês, especialmente nessa ocasião festiva, né? E para mim é uma satisfação ainda mais, uma vez que me sinto parte dessa igreja. Tenho pessoas queridas aqui, é sempre bom rever irmãos amados, amigos queridos, e juntamente com a minha esposa, estou com vocês celebrando 26 anos de Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. Deus continue abençoando essa igreja, que é uma igreja, vale salientar, uma igreja modelo, uma igreja paradigmática, é uma igreja que tem inspirado outras igrejas, é uma igreja que realmente tem sido fiel ao Senhor e tem se mostrado como uma igreja saudável. Muitas outras igrejas têm copiado essa igreja. Isso nos leva ainda mais à responsabilidade de orar pela igreja, de cuidar dessa igreja em oração, e especialmente orar pelo pastor dessa igreja, pelos pastores dessa igreja, pelo conselho dessa igreja, pela liderança dessa igreja. Vida longa à Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. Irmãos, eu não tenho muito tempo. O pastor Renan, ele me deu apenas um tempo de uma partida de futebol, mas tem uns acréscimos. Então, sem perder tempo, eu gostaria de chamar a sua atenção para o livro do Apocalipse. Eu gostaria que você encontrasse o capítulo de número 21. Capítulo de número 21. Antes de ler o texto, eu gostaria só de dizer aos irmãos que o pastor Renan também, ele me deixou bem à vontade quanto ao tema, quanto ao texto. Eu sei que esse é um culto de Natal, mas a mensagem ela não é estritamente natalina, embora ela esteja necessariamente ligada ao Natal. Antes de ler o texto, eu posso até fazer uma transição bem suave com relação à mensagem e à ligação dela com o Natal. Veja, o Natal, o advento do nascimento de Cristo, é o prelúdio, ou foi o prelúdio, do nascimento de um novo mundo. A encarnação, o mistério da encarnação, é parte inaugural, inicial, de um drama de salvação que culmina na recriação. Por esta razão, nós podemos fazer essa conexão do Natal com o texto que nós iremos ler, que fala justamente sobre a recriação de todas as coisas, novos céus e nova terra. Dito isto, Apocalipse capítulo de número 21, e eu quero ler do verso 1 até o versículo de número 4. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens,
com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Porque a antiga ordem já passou. Senhor, nós rogamos a unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Que o dom de profecia entre em ação mais uma vez. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, enchendo-nos de esperança, de uma suprema esperança, da esperança evangélica, da esperança verdadeira. E assim que o Teu nome seja glorificado. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. O psiquiatra austríaco, muito conhecido, o Viktor Frankl, em 1946, quando o mesmo se encontrava numa condição de prisioneiro em um campo de concentração nazista, na iminência da morte, vendo outros passando pela experiência da morte, começou a escrever um texto que hoje nós temos como sendo em busca do sentido, ou de sentido. E na verdade o Viktor Frankl, diante da morte, face ao sofrimento humano, ele estava de fato não apenas em busca de sentido, como ele também estava tentando de alguma maneira ajudar os seus colegas, os seus amigos que estavam amedrontados, apavorados diante da falta de sentido da existência, diante do sofrimento da vida. De alguma forma ele tentava ajudar os seus amigos e os seus colegas. E aí, em uma parte do livro, Em Busca de Sentido, o Viktor Frankl faz uma adaptação de um pensamento do filósofo bastante conhecido, o filósofo alemão Nietzsche, quando o mesmo diz o seguinte: quando se tem um porquê, não importa o como. Quando se tem um porquê, não importa o como. Ele pega esse pensamento do filósofo ateísta Nietzsche e ele traz para a sua perspectiva humanista de vida. Ele diz: olha, nós temos um porquê, nós temos uma esperança, há um sentido para a vida. E, portanto, nós podemos enfrentar essa experiência de sofrimento, nós podemos passar por isso. E o Viktor Frankl levava as pessoas a transcender no espírito humano, a fim de divisar alguma esperança no porvir, numa expectativa de que aquilo tivesse um fim. E a esperança dele estava justamente no fim da guerra. E ele sempre dizia: quando se tem um porquê, e nós temos esse porquê, se enfrenta qualquer como. Ele sobreviveu, buscando esse sentido, que nem mesmo ele sabia qual era, uma vez que, segundo ele, o sentido poderia ser religioso ou não. E aí, fazendo uma adaptação da adaptação, numa perspectiva cristã, bíblica, escriturística, nós podemos dizer o mesmo. Quando se tem o porquê, se enfrenta qualquer como. Nós temos o verdadeiro sentido da existência. Nós estamos estribados na verdadeira confiança.
nós podemos até mesmo ecoar alguns porquês da Bíblia. Quando Jó se encontra em um redemoinho de sofrimento, depois de ter perdido todos os seus bens, toda a sua família, e com uma doença de pele incurável, em sua angústia profunda, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra, e ainda que ele me mate, mesmo que ele me consuma, mas eu verei a Deus em minha carne. Quando você encontra, por exemplo, o apóstolo Paulo numa circunstância de encarceramento, de cárcere, de prisão, escrevendo aos filipenses numa gangorra de vida ou morte, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando você olha para o apóstolo João, no Apocalipse, ele nos traz a suprema esperança também com um porquê, que tem o desfecho justamente no versículo de número 4, quando depois da visão de novos céus e nova terra, ele diz: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Nós temos o porquê, nós temos o sentido, nós temos a suprema esperança. Esse texto do Apocalipse, ou esse trecho do Apocalipse, nos permite dar uma espiada, uma olhadela naquilo que nós podemos chamar de suprema esperança. É bem verdade que o Apocalipse, ele tem um propósito de revelação. Apocalipse é tirar o véu, é revelação. Mas o Apocalipse tem também o propósito de consolar os cristãos. Considerando que esse texto foi escrito numa data, possivelmente 95, 96, os cristãos estavam, na época, debaixo de um governo bastante despótico, tirano, pois na época era Domiciano quem estava no trono, considerado um segundo Nero, alguém ainda mais perverso. Os cristãos comiam o pão que o diabo amassou com esse governante, com esse imperador. Os cristãos tiveram os seus bens confiscados, as suas casas tomadas. Muitos, inclusive, já tinham morrido. Muitos cristãos foram lançados às feras selvagens, outros foram queimados vivos. João estava banido na ilha de Patmos. Esse texto, portanto, é uma esperança que o próprio Jesus entrega a João, para que João compartilhe com os fiéis, com a igreja, para que a igreja seja consolada. Nós temos então um público-alvo composto por sofredores, gente que sofre, gente que está sendo esmagada, gente que está definhando, gente que está em crise e que precisa dessa visão impactante, dessa visão apocalíptica, consoladora, animadora, encorajadora, para que eles possam continuar firmes no caminho do discipulado, que é o caminho da morte. Dito isto, irmãos, esclarecido isto, eu quero responder a uma pergunta básica:
E a pergunta que vai nortear a nossa breve reflexão é a seguinte: em que consiste a nossa suprema esperança? Em primeiro lugar, a nossa suprema esperança consiste na total santificação. A nossa suprema esperança consiste na total santificação. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Novos céus e nova terra. O doutor William Hendriksen, comentando esse texto, ele faz questão de chamar a atenção do leitor para uma leitura bíblica que facilita o entendimento do que o texto está dizendo. Ele diz o seguinte: imagine que a Bíblia é uma planta. Nós temos a semente no Gênesis, nos demais livros a planta em crescimento, em desenvolvimento, e aqui nesse texto nós temos a planta em sua plenitude e beleza. Com isso, ele nos coloca diante de um fio condutor, onde não há, aqui, por exemplo, nenhuma descontinuidade. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos fugir de uma interpretação equivocada de que esse mundo será destruído. Esse mundo não será destruído. Esse mundo será restaurado. Quando o apóstolo João vê novos céus e nova terra e escreve novos céus e nova terra, é interessante notar que ele faz uso do adjetivo kainos e não neos. As duas palavras, os dois termos gregos, poderiam e podem ser usados para novo, novos céus e nova terra. Só que neos diz respeito à temporalidade do que é novo. Já kainos diz respeito à qualidade do que é novo. Então ele não está vendo outra criação. Ele está vendo uma nova criação nessa criação. Ele está vendo o rejuvenescimento de uma criação enrugada pelo sofrimento causado pelo pecado. E aí nós precisamos nos reportar para o texto de Romanos, não precisa abrir. Quando no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que toda a criação geme. A criação está gemendo, expectando a libertação, porque ela está escrava. Ela foi sujeita à vaidade, à inutilidade. Então ela está esperando que os filhos de Deus sejam libertos, já que a maldição foi por causa do pecado do homem. Então a ordem é essa: os filhos de Deus serão libertos, serão transformados, e por conseguinte toda a criação também. A visão que João está tendo é da transformação de todas as coisas, de uma criação que está sob jugo da maldição do pecado e que agora está sendo liberta. Deus não fará desaparecer a criação, mas Ele fará desaparecer da criação tudo aquilo que não está em consonância com a santidade dEle. Desaparecerá da criação todo o mal, todo o pecado, toda a vaidade, todo o sofrimento. A santidade do Senhor tomará conta da terra. O texto diz também: e o mar já não existia. Isso aqui é simbólico também, o mar. E aí você lembra de Apocalipse 13, uma besta que emerge do mar,
O mar, nesse caso, simboliza caos, juízo, conflito e até mesmo separação, divisão. Já não existe mais o mar já não existe. A santidade do Senhor tomou conta de toda a terra, todo o mal foi erradicado, o pecado não existe mais. Diante desta verdade, dessa suprema esperança, qual é a nossa atitude com relação a isso? Qual é a nossa resposta diante disso? Uma só: viver em santidade, anelar por uma vida santa, fazer guerra contra o pecado, porque dessa maneira, odiando o pecado com todas as nossas forças e amando a santidade com todo o nosso ser, nós nutrimos a nossa esperança. Isso é retroalimentar. Ora, se a nossa esperança é essa, a suprema esperança que vai invadir a terra com a santidade de Deus, se eu não vou escapar, ou se o mundo, o cosmos, não vai escapar desse futuro, se isso é inevitável, então eu ando em direção a isso, desejando isso. Se eu não desejo isso, significa dizer que eu não tenho esperança. É por isso que o teólogo James Packer, o teólogo anglicano, ele vai dizer que todos aqueles que não vivem uma vida de santidade são suspeitos em sua esperança. Todos aqueles que não vivem ou não lutam pela santidade são suspeitos em sua esperança. Porque se a esperança, se a suprema esperança do cristão é a santificação de todas as coisas, o que é que ele deve desejar a não ser uma vida santa? Meus irmãos, eu estava pensando hoje à tarde, enquanto tentava organizar os pensamentos, como imaginar uma vida sem pecado? Você já imaginou existir sem o que os puritanos chamavam de o inimigo de três cabeças? Nós enfrentamos o inimigo de três cabeças: a carne, o diabo e o mundo. Irmãos, isso é cruel demais para nós. Isso é exaustivo, é cansativo, nós não damos conta disso. Se não for a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, nós sucumbimos. É por isso que Charles Spurgeon vai dizer que luta contra o diabo se escondendo atrás de Cristo. Não tem como, isso é cansativo demais. Todos os dias uma guerra. Todos os dias uma luta miserável contra pensamentos que são dardos inflamados do inimigo. Isso vai cansando a gente. Você já imaginou viver sem isso? E aqui eu preciso compartilhar as palavras do Dom Carson a respeito disso. Isso está registrado em um texto que a maioria aqui conhece, o Deus Presente. Abre aspas. Você já tentou imaginar como seria não somente ser perfeitamente puro e imaculado, mas também viver em uma cultura imaculada e totalmente pura? É tão difícil imaginar isso. Como seria nunca ter mentido a respeito de algo ou de alguém? Como seria ter sempre amado a Deus de todo o coração, alma, mente e força, como o próximo e a você mesmo? Como seria viver em uma sociedade em que isso era verdadeiro quanto a todos ao seu redor? Você entende? Isso é normal na mente de Deus. Era assim que acontecia no princípio, é assim que acontecerá no final. Na existência pós-ressurreição, sem qualquer possibilidade de cair de novo, glória a Deus por isso, nenhuma impureza jamais entrará ali.
Nenhuma rivalidade, nenhuma cobiça, nenhum holocausto, nenhum ódio, nenhuma traição, nenhuma inveja, acima de tudo, nenhuma idolatria. Todos os que entrarem ali serão completa, plena, total e alegremente teocêntricos, porque é assim que as coisas deveriam ser. Achar todo o nosso supremo gozo e contentamento no Deus presente, o Deus que se revela para sempre perfeita e inesgotavelmente diante de seu próprio povo, comprado por sangue. Isso significa que toda a cultura do novo céu e da nova terra será impregnada com shalom, o bem-estar, a prosperidade, a paz social, cuja imensurável fonte é aquele que está sentado no trono e é o Cordeiro. Essa é a nossa suprema esperança, a santificação total de todas as coisas. Mas, amados, nós temos uma segunda resposta. Em que consiste a nossa suprema esperança? Na total comunhão, total santificação, total comunhão. Veja comigo o texto. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Há uma característica bem peculiar da literatura apocalíptica, que é a de sobrepor metáforas para comunicar uma única ideia. Então nós temos aqui algumas metáforas, algumas imagens que estão dentro de uma mesma moldura. E esta moldura é a moldura da intimidade com Deus. E aqui nós temos então 3 imagens. A primeira imagem é: vi a cidade santa, a nova Jerusalém. A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, é uma expressão bastante presente no Antigo Testamento. Quando nós vamos para o profetismo do Antigo Testamento e encontramos, por exemplo, nos textos de Isaías, Ezequiel, Zacarias, a nova Jerusalém, essa nova Jerusalém é uma grande expectativa profética no que diz respeito ao Deus que reina nessa capital e que reina sobre todo o mundo. Então, os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles esperavam por essa nova Jerusalém, pelo Deus que vai habitar em Jerusalém, que vai governar o mundo através de Jerusalém. Então, o que João está vendo aqui não é algo assim estranho, é algo muito comum para ele. Então, vi a nova Jerusalém, isto é o próprio Deus descendo. E aí vem uma segunda imagem, que é a imagem da noiva adornada. Você sai de uma cidade para uma noiva adornada. E aí, quando você vai para essa imagem, você não muda de ideia. A ideia continua sendo a mesma. Porque no livro de Isaías, por exemplo, você vai ver o profeta fazendo uma associação da nova Jerusalém com a noiva, com o povo de Deus. Então, você tem a nova Jerusalém, que é a noiva. Além disso, considere o fato de que a nova Jerusalém que está descendo é a noiva, porque quando Deus está descendo, Ele está descendo com a igreja triunfante, que vai se encontrar com a igreja militante e vai reinar sobre a terra. Então essa imagem ela é muito natural nas Escrituras. A igreja de Deus descendo,
A igreja triunfante descendo com o Senhor. E aí você sai dessa segunda imagem e vai para uma terceira imagem, que não muda de ideia, é a mesma. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Tabernáculo. Onde é que Deus se encontrava, onde era que Deus se encontrava com o seu povo no Antigo Testamento? Tabernáculo. É por isso que no Evangelho segundo João, o verbo, ele tabernaculou entre nós. O Deus encarnado, Deus presente. Essa imagem aqui é do próprio Deus descendo. O que é que nós temos então aqui? Uma total comunhão. Aqui nós temos de fato o céu beijando a terra para sempre. Deus se instalando na sua terra, no seu mundo, em comunhão plena e total com o seu povo. Enquanto isso não acontece, vivendo nós nessa tensão entre o já e o ainda não, lembrando do que eu falei no início, o Natal é o prelúdio. O reino de Deus já chegou, mas ainda não. Definitivamente não, plenamente não. Aqui ele chega plenamente. Enquanto essa comunhão não acontece, qual deve ser a nossa resposta, a nossa atitude? Antecipar esse reino por meio da oração. Mas aqui eu quero especificar uma oração, porque quando se fala em oração, a oração é um universo a ser explorado. Oração de contrição, oração de arrependimento, oração de celebração, oração de gratidão, é um universo. Eu quero especificar uma oração. Oração Maranata. Essa é uma oração um pouco ausente nas nossas igrejas e que era bastante presente na igreja do primeiro século. Em todo culto, eles oravam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a oração de expectação. Quando você se depara com um texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18, lá no início, você tem a parábola da viúva importuna, do juiz iníquo, lembra dessa parábola? E Jesus nos ensina sobre o dever de orar sempre, sem jamais desfalecer. Ele faz uso de um conteúdo parabólico, fazendo justamente uso dessa viúva que está lá importunando o juiz não leva em consideração seus pedidos, mas por causa do muito pedir, o juiz acaba cedendo. E aí vocês conhecem a moral da história. O ponto que eu quero destacar é que essa parábola, ela é contada para estimular o dever de orar sempre, sem jamais desfalecer, mas não o desejo de orar sempre para qualquer coisa. Porque o texto termina assim: porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? O que é que esses escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, o que é que eles estão orando? Sobre o que eles estão orando? Quando você olha para o contexto imediato anterior, capítulo 17, o final do capítulo 17 de Lucas, Jesus está falando sobre o reino de Deus. Quando Jesus então conta a parábola para os discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, é orar sempre pelo reino que está por vir. Não cessem de orar por isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que venha o teu reino.
Esse deve ser o nosso maior desejo, expresso em nossas orações. Mas parece que nós estamos bem distantes disso, não raramente em nossas orações, porque nós pedimos por tudo. E eu não estou dizendo aqui que é pecado, que é proibido pedir por tudo. A gente pode pedir. Você pode pedir por uma casa, não tem problema nenhum. Senhor, me dá uma casa, eu preciso de uma casa, eu saí do aluguel. Um carro, Senhor, eu quero um carro novo, esse carro só vive na oficina, eu estou gastando dinheiro. Você pode pedir a Deus, não tem nenhum problema não. Eu estou pedindo até hoje, uma casa própria. Vai que de repente um irmão escuta. O Senhor até agora não me ouviu contar isso. Mas irmãos, o quão escasso é o nosso anseio pelo reino definitivo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque parece que nós ainda estamos muito inebriados com os nossos reinos, com as nossas construções, com os nossos planos, com os nossos projetos, com o nosso legado. Não, irmãos, eu vi novos céus e nova terra, a antiga ordem passou, vai passar. Certo filósofo, ele disse o seguinte: o segredo da vida, e aí ele não está pensando com categorias espirituais, o segredo da vida é empregá-la naquilo que durará mais do que ela. Talvez ele esteja pensando numa árvore, em plantar uma árvore, escrever um livro, deixar um legado, alguma coisa desse tipo. Nós devemos anelar justamente por isso que durará mais do que a nossa vida, o reino de Deus que não se acaba, esse reino que é eterno. Mais cedo ou mais tarde, a nova Jerusalém, a noiva adornada, o tabernáculo de Deus estará entre os homens, para todo sempre. Uma terceira e última resposta. Em que consiste a nossa suprema esperança? Na total consolação. É simples: total santificação, total comunhão e total consolação. Diz o texto: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa aqui é a nossa suprema bem-aventurança. Ora, novos céus e nova terra, a presença de Deus para todo sempre, resultado: Ele enxugará dos nossos olhos, ou destruirá todo o sofrimento. E aí não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, porque a antiga ordem já passou. Esse é o porquê nosso. Por que não se chora mais na nova criação? Porque a morte, com as suas formas prévias e consequências dolorosas, não existirá mais. A última adversária. Escute, quando um cristão parte aqui e vai para o seio de Abraão, em alguma medida ele venceu a morte, mas não plenamente. A morte será vencida definitivamente quando nós recebermos um corpo glorificado, quando for a ocasião da ressurreição dos mortos. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a ideia, muito provavelmente, é justamente essa: é que os túmulos não
aprenderão, já que a expressão lá é Hades, lugar dos mortos. Os mortos, a igreja vai ressurgir dentre os mortos. A morte não tem a última palavra sobre a igreja de Cristo. Os ímpios experimentarão a segunda morte. A igreja, ela será revestida de incorruptibilidade, de imortalidade. Aqui a morte é vencida. É o que Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Tragada foi a morte pela vitória. Depois que ele fala da ressurreição dos mortos, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Pois o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aguardamos essa vitória final sobre a morte. Quando tudo isso acontecer, em um mundo rejuvenescido pela santidade de Deus, quando tivermos em plena comunhão com Ele, quando a morte não reinar mais sobre nós, pelo contrário, quando reinarmos com Cristo Jesus para todo sempre, esse mundo, que é um vale de lágrimas, será transformado num planalto de regozijo para a glória de Deus. Cristão, a sua lamentação passageira será tragada pela eterna consolação. Enquanto você chora e lamenta, talvez por um ente muito querido que você perdeu nessa pandemia, o Senhor está dizendo: chore, lamente, se entristeça, mas isso é por enquanto, porque a eterna consolação vai tragar a nossa passageira lamentação. É por enquanto, cristão. As nossas lágrimas, os nossos sofrimentos, as nossas tentações, até mesmo os nossos pecados, tudo é por enquanto. Nós estamos na expectativa de novos céus e nova terra. Eu quero partir para a conclusão, entrando nos acréscimos. André, como posso ter certeza disso? Aqui, ó. Versículo 5. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Como posso ter certeza disso? Como posso confiar? Esse é o verdadeiro porquê? Mas por quê? Por duas razões. A primeira delas: o trono do universo está ocupado pelo Deus soberano. O trono, a imagem do trono é bem presente no Apocalipse. E vocês estão vendo isso com o pastor Renan pregando no Apocalipse. A soberania de Deus. Meus irmãos, o fim da história é esse aqui. A história não está seguindo um curso grego, onde tudo é cíclico. O mundo não está em um curso hamsteriano sem propósito, onde o que é, o que foi, é o que será. Não! O mundo também, tampouco, está caminhando para o buraco negro. Nós não acreditamos nessas visões humanistas acerca da história, como também em tantas outras visões religiosas acerca da história. Nós acreditamos no Deus, Criador dos céus e da terra, que é o autor da história, que conserva a história em sua providência e que finalmente consumará a sua história. Ele é soberano para reger essa história. Mas não apenas isto, Ele é soberano
e Ele é fiel e verdadeiro em suas palavras. Estou fazendo novas todas as coisas. Tem um detalhe, irmãos. O primeiro tem uma voz aqui que surge no versículo número 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono. Essa voz que vinha do trono, possivelmente não é a voz diretamente de Deus. Ela está sendo, ela tem um intermediário. Certamente um anjo está comunicando isso. Quando você chega no versículo 5, não há ninguém que está intermediando isso. O próprio Deus falando. Aquele que estava, não é uma voz vinda do trono, aquele que estava sentado no trono disse, foi ele. Estou fazendo novas todas as coisas. E aqui você tem um presente profético. Essa criação, veja, a criação, a nova criação, ainda não, mas já que promessa e cumprimento são a mesma coisa. Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, pode escrever isso, meu querido, porque estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Pode acreditar nisso. Veja, ele disse que viria no Antigo Testamento. O Natal chegou. Esse Deus que veio, disse que iria preparar lugar e que iria deixar conosco o Consolador. Ele assim o fez. Mas antes dele ser assunto aos céus, ele disse que iria voltar. Ele vai voltar. Essas palavras são dignas, são verdadeiras. E aí os mais antigos podem lembrar daquela canção que diz assim: sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, em Deus espera. Curve a sua fronte. Feliz Natal para você. E vamos orar ao Senhor. Pai bendito e amado, nós louvamos o Teu santo nome pela oportunidade que o Senhor nos concede de não somente prestar culto a Ti, mas de participar do culto que é do Senhor. Te agradecemos também pela vida dessa igreja, que existe para o louvor da Tua glória, para tornar o nome de Cristo conhecido entre os povos. Te agradecemos pela vida dessa igreja. E finalmente, Senhor, eu te peço por cada um de nós, para que a chama da esperança, a esperança apocalíptica, a esperança bíblica, a esperança verdadeira, essa chama nunca se apague do nosso coração, porque somente com essa esperança nós podemos enfrentar qualquer circunstância, qualquer desafio, qualquer adversidade. Ora, poderemos e iremos enfrentar a nossa última adversária, e com êxito, a morte. Obrigado, Senhor, por tudo isso. É no nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém.